Muito bem, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula. E ó, a aula de hoje é a nossa aula 33.1. Na aula 33.1, eu peço que todos vocês peguem o material que vocês receberam, que o professor presencial já distribuiu para cada um. Vai seguindo aí todas as impressões, ou quem está com o material no computador, vai seguindo todas as lâminas que nós vamos apresentar. E qualquer dúvida, pessoal, é só colocar aí, sublinha aí, que na hora que nós formos realizar um bate-bola, jogo rápido, antes das atividades, a gente sana todas as nossas dificuldades, tá bom? Ou dúvidas que possam ter surgido durante a explicação. Muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pelas fotos que vocês têm enviado lá no grupo. É sempre muito bom estar aqui mostrando as fotos dos nossos estudantes junto com os nossos professores, tá bom? Pessoal, vamos para a aula? Meu diretor, na tela. Olha lá, ó, aula 33.1. Ei, professor, vamos falar do quê? A estruticultura. Só que a estruticultura, nós vamos frisar reprodução. Nós vamos frisar aqui, ó, reprodução, produção e alimentação. Então, pessoal, quando a gente fala de reprodução, é de todas as estruturas de condições para machos e fêmeas conseguirem realizar a cópula. A produção são todos os manejos que nós vamos realizar para garantir o produto carne, ovo, ou então, quando vai fazer o couro, plumagem e ornamentação. Lembra? Bico, pé, unha. E a alimentação. Quais são os processos nutricionais realizados dentro da estruticultura? Começando aqui, reprodução. Primeiro, nós vamos ver aqui, ó, que os avestruzes são aves classificadas como ratitas. Isso significa que elas não voam e apresentam diferenças bem marcantes entre macho e fêmea. Os machos têm a plumagem preta com cauda e asa branca ou parda. As fêmeas têm a plumagem acinzentada ou totalmente pardas. Quer dizer, tem uma diferença, tem um que a gente chama de dimorfismo sexual. E quando a gente presta atenção nesse dimorfismo, pessoal, a identificação do sexo do animal garante a eficiência de quando você for fazer o tipo de criação extensiva, tá bom? Reprodução. Aqui, ó, essas aves são polígamas, portanto, com mais de um parceiro em seu período de acasalamento. Apresentam comportamentos agressivos nesse período e características perceptíveis. Primeiro, antes de iniciarmos aí, quando a gente está falando sobre o comportamento e a característica desse animal em relação a acasalamento, então tem que tomar muito cuidado quando a gente coloca a quantidade de machos e fêmeas em um determinado piquete. Por isso que é aconselhado a colocar esses animais separados no piquete de reprodução. E a quantidade com que esses animais são incorporados em cada piquete. Quais são as características que a gente observa no animal quando eles estão em processo de reprodução? Nos machos, o bico e a porção anterior das pernas ficam com uma coloração vermelhada. Aí você percebe na perna e também no bico e no pescoço do macho. Ele fica com uma coloração bem vermelha. Já eles também ocorre a emissão, eles emitem fortes sons que acumulam no esôfago. E isso quando vão realizar o processo da corte. Claro que essas características têm que ser observadas para que a gente possa manter um controle não só no piquete de reprodução, quanto nos piquetes de engorda, quando a gente faz o processo extensivo de criação, tá bom? Na estruticultura, como em outras criações, se observa o comportamento ou a estação reprodutiva. Em cativeiro, os avestruzes iniciam sua reprodução em períodos mais quentes,
secos do ano, pois tornam o cuidado com os filhotes mais fácil. Durante o processo reprodutivo desses animais, há uma estrutura caracterizada no ambiente de reprodução. Então, quando a gente vai montar o piquete de reprodução, o piquete de reprodução não pode ser não pode ser gramado, quer dizer, tem que ser um lugar de pasto. Você tem que ter, como você está observando, tem que ter uma altura do pasto. Essa altura do pasto, quando você vai fazer não só a reprodução, a recolher os ovos para a postura. Ela tem que ter um material que a própria fêmea vai realizar o processo de construção desses ninhos. Se não tiver material biológico ou material que auxilia no processo de construção do ambiente, não ocorre a cópula. O que isso está falando, professor? Temos que lembrar que em questão das aves, as aves, elas têm aquele cortejo. Pássaros, eu não estou falando, lembra, de galinha, animal doméstico. O avestruz, ele tem 3 comportamentos, lembra? Tem o cativo, criado e o selvagem. Por não ser animais domésticos, não serem animais domésticos, essas 3 classificações, nativo, criado e cativo, dá esse comportamento que não tem como você encaixar no sistema de reprodução. Quando a gente fala assim, sistema de reprodução eu consigo fazer inseminação, eu consigo fazer sincronia de cio nas fêmeas para que eu possa, então, realizar assim, eu quero colocar 5 fêmeas que vão gestar e vão parir ao mesmo tempo. Em aves isso não é possível. Então, todo o processo do piquete de reprodução é montado para que ocorra o processo de acasalamento desses animais de forma mais natural possível. Como a gente estava falando aí para vocês, no processo de postura, nós temos que catar, nós temos que verificar aonde ocorre o processo de nidação. Então aí, a postura dos ovos são feitas pelas fêmeas, tem aí, de 60 ovos por ano, tá? Apesar de ser dessa quantidade, somente 20 são viáveis. Para quê, professor? Quando a gente está falando para você colocar em uma chocadeira, que não é a própria fêmea que vai chocar. Isso a gente vai colocar em uma chocadeira controlada e a gente vai catar esses ovos. Um fato curioso quanto à incubação dos ovos é que os revezamentos entre machos e fêmeas são responsáveis pela incubação de forma natural. Na natureza, quem choca esses animais tem um revezamento entre os dois, tanto o macho quanto a fêmea. Quando você faz todo aquele processo de disponibilizar muitas fazendas, a gente chama de fazendas de criação de avestruz, deixam essas folhas, estão vendo? Esses restos de folhas, essas folhas que a gente vê para ocorrer o processo de ninho, ela também faz a escavação. E aí, feita essa coleta de ovos, higienização para posterior processo de incubação. O período de incubação corresponde a 6 semanas, ou seja, 45 dias, quando os filhotes nascem. Então, quando você... Vamos parar aqui rapidamente. Quando você fala que ocorreu a ovoposição, que você faz o repasto, né? Você retira os ovos do setor de reprodução, você colhe esses ovos, você coloca na incubadora a cada 42 dias, ou seja, em 6 semanas, você tem um processo de incubação desses filhotes. Então, professor, eu não preciso colocar tudo de uma vez. Não. E aí nós temos uma plumagem, né? E geralmente leva 2 horas para se livrar totalmente da casca. Por isso que quando você faz o processo de incubação, você sempre vai garantir uma umidade e a temperatura correta para o processo de desenvolvimento.
Os filhotes, eles se tornam adultos após 1 ano e meio de idade. Uma fêmea pode se reproduzir até os 35 anos. Em cativeiro, as fêmeas podem viver até 70 anos. Pessoal, essa informação do cativeiro, ela vem de encontro para que a gente possa realizar o processo de reprodutores. Os reprodutores têm uma dinâmica de fluxo de vida em relação ao sistema de criação, tá? Sistema de reprodução. Então, em média, você consegue aí ter uma quantidade de filhotes que vão formar um lote. Como a gente falou aqui, os ovos, né, da reposição, os ovos que vão ser coletados, e esses ovos aí tem uma variação de 60, apesar de 20 serem viáveis, mas 60 ovos, você condiciona o processo de reprodução. Esse processo de reprodução sempre vem de encontro com as necessidades do criador. Então, quais são esses sistemas? Nós temos aí o local a ser implantado, que é o sistema de produção, deve ser tranquilo e distante de outros criadouros, não só de estruticultura, principalmente aves. Ave de corte, ave de postura, sempre que tem uma instalação, elas têm uma estrutura e a infraestrutura totalmente diferenciada e distante, não se pode criar ao mesmo tempo por causa das doenças que são comuns. Então, com a infraestrutura, facilita o manejo e a comercialização da produção. Aí nós temos os produtos ofertados por mais de um sistema de produção de avestruz. Nós temos os primários, que é pele e carne. Deixa eu colocar aqui para poder aparecer um azul. Ô, Jefferson, falei azul. Aí. Pele e carne. Os secundários são plumas e ovos. Comercializados são de reprodutores. Então, nós temos aí também um produto que oferta reprodutores. O óleo que é extraído de bolsas de gorduras presentes na região abdominal. Então, nós temos um sistema, 2, 3 e 4. Material que é utilizado como produtor ou produção. O sistema de produção de avestruzes, eles podem ser aí, ó, extensivo, semi-intensivo e intensivo. Professor, as diferenças. Sistema extensivo. Nesse sistema, a alimentação inclui manter as aves em pastagens durante a estação quente. Avestruzes podem pastar livremente junto com vacas, cabras e ovelhas. Então pode fazer aí, pessoal, ou você faz um consórcio, tá bom? Ou você pode mesclar o piquete que é utilizado para a pastagem. O custo com a alimentação são mínimos no sistema extensivo, pois as aves se alimentam independentemente de todo o verão. Então você mantém e desenvolve um pasto que pode ser utilizado tanto por eles como pelos ruminantes. Porém, com o verão ou a época seca, que é a estiagem, né, extrema, há necessidade de alimentos concentrados em pequenas quantidades. Então, a forma extensiva é você estruturar piquetes, alternar os piquetes com determinadas pastagens e favorecer, em época de estiagem, um suplemento, que você pode utilizar também o mesmo produto, como feno ou também silagem para esses animais. Já o sistema semi-intensivo, os reprodutores são mantidos em casais, ou um macho e 2 fêmeas por piquete. E esse é o processo somente para reprodutores, onde eles vão ter o campo para pastar e a quantidade entre machos e fêmeas. Lembram? Eles são bem territorialistas em relação à quantidade de animais por piquete. E o semi-intensivo também, você utiliza os filhotes, que são mantidos em instalações
apropriadas ao desenvolvimento do seu estágio. A alimentação é basicamente como suplementação de ração. Já o sistema intensivo consiste num recinto onde as aves se alimentam e ficam sem pastagem, quer dizer, elas não vão estar dentro de um piquete que vai delimitar a área de pastagem. Com esse sistema, o alojamento e a alimentação é extremamente importante fornecer às aves quantidades certas de feno e forragem verde. O que significa forragem verde, professor? Ela é triturada na hora da alimentação. Então, nós vamos ver quais são as melhores pastagens ou quais são os melhores vegetais que você pode ofertar para esses animais. Muito importante, quando a gente vê um sistema intensivo, que lembra um pouco o gado, né? É você limpar esses coxos logo após a alimentação, para evitar o quê? O processo de fermentação. Lembra? Essa forragem, ela é triturada verde, tem muita umidade. E tem pessoas que têm acrotalária, capim-elefante e tritura junto com cana-de-açúcar. Isso pode alterar aí o coxo com fermentação e dar um problema gastrointestinal no animal, tá? Então, qual é o manejo de alimentação? As forrageiras utilizadas também. Para alimentação, são aves que são bastante curiosas e capazes de comer praticamente tudo que é fornecido. Tudo que passando pelo bico ela engole. Você tem que tomar muito cuidado em relação à matéria que você vai introduzir na alimentação. Trata-se de um animal onívoro, portanto, ingere produtos de origem animal e vegetal. Vários são os itens de sua dieta. Aí nós temos raízes, flores, talos, semente, gramíneas, arbustos e também pequenos animais que podem ser na sua alimentação. No sistema de criação, pessoal, os animais não são ofertados, tá bom? Lembra de galinha? Também não. As galinhas, tanto para corte como para postura, elas ficam presas em um determinado sistema. Também não é ofertado. Então, o manejo alimentar. Quando comem gramíneas, acabam retirando todas as plantas do solo e assim ingerindo todo. O que significa, professor? Na pastagem, pessoal, muitas vezes ocorre retirada do pasto. Essa retirada do pasto ela é reposta para o sistema convencional de plantação, tá? E aí tem que tomar cuidado em relação ao material, pois podem ingerir pedra e às vezes nas fezes sua digestão melhora em formação à flora bacteriana tanto do trato digestivo, que é fermentado no processo de digestão. Essas aves destacam-se também por conseguirem ficar sem beber água por um bom tempo. Então, o que acontece, professor? A oferta de bebedouros, pessoal, é essencial, mas tem que tomar muito cuidado nos dias quentes e abafados do ano. O manejo em criatórios intensivos, onde os animais ficam confinados em piquetes com ração balanceada, os animais devem ingerir um volume à base de capim de boa qualidade. Entre esta base de capim, claro, tem um suplemento. Esse suplemento é reforçado com ração de 2 a 3 semanas antes do abate. Provavelmente, na grande maioria, se necessita de uma ração balanceada para criações intensivas. O volume ou capim ofertado para a pastagem tem que diminuir a quantidade de oferta de talos, tá bom? No coxo. Isso é fornecido em referência à deliberação da quantidade de pasto que é condicionado para esse animal. Temos sempre que observar que não só o capim, mas também a forrageira que se utiliza, ela garante o processo de digestibilidade do animal. Cada estrutura que é condicionada ao sistema intensivo tem que ser ventilado, então a posição do galpão fica de leste, a posição de leste, calma aí, a posição
leste-oeste, para que não tenha uma intensidade luminosa, o sol não bata no coxo. Vocês estão vendo essa porção aqui, ó? Essa é a porção que eles vão ficar soltos, mas não tem pasto. Eles têm que vir para o coxo comer. Então, esta abertura, essa proteção é tanto para épocas chuvosas. Aí você tem que lembrar que na nossa região amazônica não é só chuva, a chuva vem com ventanias. Então não pode se deixar molhar esses coxos em épocas chuvosas. E diminui também a condição de processos de fermentação, tá? Professor, em relação ao processo de captação de forrageiras, como nós falamos, tanto raízes, brotos, talos, semente, as gramíneas são as mais ofertadas. Sempre dar preferência. Sempre dar preferência a gramíneas, raízes e flores. A parte arbustiva, ela tem maior concentração de proteína. Não só a concentração de proteína, mas também uma maior umidade em relação ao processo de digestibilidade desse animal, que tem essa capacidade de ficar um bom tempo, né? Sem se hidratar, mas não pode se deixar aí a quantidade de gramíneas ser diretamente, inversamente proporcional à disponibilidade de bebedouros. Claro, também devemos levar em consideração a estrutura de criação do sistema semi-intensivo. Esses filhotes que são mantidos também têm o processo de desenvolver a estrutura do amadurecimento do papo. Então, quando nós vamos ofertar a comida para esse animal, a ração é a primeira dieta. Após isso, é inserido na sua dieta forrageiras, que a gente primeiro dá uma ração balanceada, né, com proteína para esse animal. Quando o papo estiver totalmente maduro, ele é suplementado com forrageiras. Isso vai ficar disponível dentro de um coxo. A limpeza, a reposição e a preocupação em retirada desse material que sobra é imprescindível para evitar processos gastrointestinais. Professor, o que esses processos gastrointestinais podem causar? Quando se causa um processo gastrointestinal, pessoal, tem aí uma perca, um problema de hidratação desse animal. Isso sim vai ocorrer o processo de estar susceptível a alguma doença ou ocasionar problemas para o desenvolvimento durante sua estadia dentro de um sistema intensivo. Claro que a gente sempre pega e faz o repasto em piquete, não só os machos e as fêmeas, mas os filhotes, nos primeiros meses, têm que ter esse contato, não só com os pais, mas com as fêmeas, para fazer com que ocorra o processo de se tornar cativo. Lembra? Esses animais são animais que eles não são domesticados. Então, eles têm que estarem junto a adultos para ficarem com comportamento cativo. O que significa isso? Processo de manejo é facilitado. Na hora que você tem que realizar o processo de troca de piquete do sistema extensivo para o sistema intensivo, o processo de familiarização com o comportamento cativo que é adquirido em relação aos animais adultos facilita o manejo não só na reprodução, como também na alimentação, que é a troca de piquete e áreas de pastagens. Essas áreas de pastagens, como nós falamos, elas podem ser feitas junto com cabras, ovelhas e até vacas. E aí, para que ocorra a inserção de outras criações, essa capacidade que os filhotes adquirem estarem juntamente aos adultos
favorece que você tenha em um só piquete animais diferentes. Claro que aí a demanda por um pasto de qualidade, a demanda por um pasto que tem que apresentar uma determinada altura, que é diferente para aves e é diferente para cabras, que também é diferente para vacas. Então você tem que fazer aí um consórcio de gramíneas que vão favorecer as criações que são diferentes, tá? Claro, não só vai favorecer a criação, como vai melhorar o processo de desenvolvimento. Para cada piquete desse, você pode ter aí, em média, 18 animais, tá? Estou falando somente do avestruz. Quando a gente fala da capacidade que tem de reprodução, não só de fêmeas, mas também dos machos e os reprodutores, nós vamos levar em consideração um produto que é alcançado. Dentro desse produto, na sua implantação de outros criadores, nós temos primário, pele e carne, secundário, plumas e ovos, o óleo, que é muito utilizado no processo industrial, tá? E por último ali, por último não é só o óleo, os reprodutores. Professor, para o primário, que é carne e pele, o sistema é intensivo. Esse é o sistema utilizado. Já para plumagem e ovos, tem que tomar muito cuidado, porque nós vamos fazer o processo de ovo para ofertar um lote ou para o consumo. Sabemos que os ovos para o consumo não têm um mercado específico, então a demanda era para ovos para reprodução. Logo, nós temos reprodução de lote. Os animais que são ofertados como reprodutores, eles já têm aí 1 ano e 8 meses de criação. Claro que quando nós vamos fazer o processo de extração, então o óleo é industrialização. Essa industrialização vem de encontro não só com produto de plumagem, que tem que tomar cuidado. Sabemos que cada animal oferta 2 quilos de pluma por ano, e aí ocorre a troca, não é por causa do abate. A cada 1 ano nós temos aí 2 quilos de pluma. E também podemos obter aí uma quantidade de carne e pele, então tem que tomar muito cuidado. A pele desse animal é utilizada para a produção de bolsas, malas, cinto, carteiras. Esse material vem de encontro com a qualidade. Então, no manejo, não se utiliza qualquer ferramenta ou utensílio que pode agravar a qualidade do material que é extraído posteriormente ao abate, tá bom? Lembrando que todos os processos de construção e padronização de piquetes vêm de encontro à melhoria da qualidade do produto ofertado. Claro que nesse momento a gente está falando da pele do animal, tá? E também carne e ovos não é igual galinha de postura e galinha de corte. O animal que é para carne, ovos, é o mesmo produto, não tem sistemas separados. Não é como nós vamos criar uma avicultura de postura, então eu vou criar avestruz só para postura. É misto, então a gente fala que é dupla aptidão, tá bom? Não existe só ovo e só carne, é dupla aptidão. Esse processo também alcança com o sistema de criação. E esse sistema de criação ou sistema de produção foi o que nós falamos no lâmina anterior. Sistema extensivo, sistema semi-intensivo e o sistema intensivo. Para cada um desses sistemas, pessoal, tanto carne, postura, como é dupla aptidão, tem o que é o essencial, professor, é a alimentação desse animal. O que tem como essencial aí lembrar que tanto os filhotes como os reprodutores têm um tempo que ficam juntos para que ocorra o processo de comportamento cativo. Nunca aquele comportamento selvagem de cativo para o criado.
Qual é a diferença, professor? O criado, você consegue fazer os manejos. Quais os manejos? Os manejos de reprodução, os manejos de nutrição, alimentação. Quando a gente fala manejo de alimentação, é o processo de troca de piquete, é o processo de encaminhamento para a área de reprodução e é o processo de engorda. Nesses processos também tem a demanda da troca do material utilizado para a nutrição, tanto de forrageiras, a fase que é da ração e a fase que você deixa para a quarentena do abate. Esse processo, o animal tem que manter toda a sua sanidade para não ter nenhum desequilíbrio e ficar em uma posição de suscetibilidade para doenças. Em relação à criação de aves, tanto de corte como postura, o avestruz é um animal rústico e apresenta uma característica bem distinta em relação às outras criações. Por isso que recomenda-se não ficar no mesmo espaço de outras criações. Quando eu estou falando de outras criações, eu estou falando de aves, porque elas podem ficar junto aos ruminantes para realizar o processo de pastoril num sistema que a gente considera aí, extensivo. Também pode se trocar para o sistema semi-intensivo e o sistema intensivo, que aí é quando tem um local, a base da alimentação dele, que é na forrageiras. E essas forrageiras podem também estar equilibradas em relação ao produto ofertado. Raízes, flores, talos, semente, gramíneas, arbustos e também animais pequenos, ou o processo de manutenção, tá bom? Para mim, meu diretor, meus queridos, finalizamos aqui, daqui a pouco eu te volto para a gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido e fazer as atividades. Tchau, tchau.